E após a derrota do Grêmio contra o Internacional de Porto Alegre, né, por 3-2, o técnico gremista Renato Portaluppi se escapuliu para o Rio de Janeiro e sequer tirou um tempinho aí para dar uma coletiva de imprensa, né, após o Grenal deste domingo. E isso, obviamente, né, desagradou os torcedores do Grêmio, né, e principalmente o presidente Alberto Guerra, né, que ficou, assim, para lá de borocochô com essa decisão do Renato Portaluppi, né, a qual, né, ele classificou, o presidente Alberto Guerra classificou como decisão unilateral, né, do Renato Gaúcho. Os únicos que ficaram felizes, né, por dizer assim, com estas zarpadas sem explicações do Renato Portaluppi para o Rio de Janeiro, né, foram os colorados, claro. Mas eu quero saber a tua opinião. O que tu achou dessa atitude do Renato Portaluppi, né? Além dele negar a entrevista depois do jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre, né, no estádio Colorado, o técnico do Grêmio também se negou de dar entrevista para os jornalistas que o esperavam ali atentamente no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, né? E aí o Renato Gaúcho saiu esbravejando, ignorando, mandando os jornalistas para bem longe e não quis falar absolutamente nada, né, sobre a derrota no Grenal. Aí no lugar do Renato Portaluppi, quem falou ontem pelo Grêmio foi o auxiliar, né, o Alexandre Mendes, que, embora tenha falado, também não falou lá muita coisa, né. Inclusive, né, essas idas do Renato Gaúcho para o Rio de Janeiro, nos períodos de folga, é uma constante, né? Sempre que ele não tem treinos com o elenco do Grêmio, o Renato Gaúcho então vai para casa dele no Rio de Janeiro, né? E inclusive também, por vezes, o treinador do Grêmio volta um dia depois do grupo, né? Se o primeiro trabalho previsto for físico, né? Mas que o presidente do Grêmio ficou boladão com essa saída aí, vapt-vupt, do Renato Gaúcho. Ah, isso ele ficou. Em entrevista, né, o presidente Guerra falou que do segurança, né, do Grêmio ao presidente do Grêmio, do faxineiro do Grêmio ao CEO do Grêmio, né? Ninguém no Grêmio, né, concordou com essa decisão do Renato Gaúcho, né, de não dar entrevista, e que inclusive ele deveria estar presente, né, na coletiva de imprensa para dar as suas devidas explicações. E mais, né, o presidente chegou a dizer que esta atitude do Renato Gaúcho vai ser avaliada internamente pelo Grêmio, né? Mas no mais é isso, né? Aí, em função do data FIFA, a diretoria do Grêmio decidiu dar 3 dias de folga ao elenco do time, né? Sendo assim, então o grupo só vai voltar a se reunir na quinta-feira. O Grêmio, neste momento, é o terceiro colocado no Brasileirão, né? O time tem 11 pontos a menos que o Botafogo. Inclusive, mais uma vez, por falar em Botafogo, já está rolando por aí um boato de que o Renato Gaúcho, né, estaria negociando com o Botafogo, né? Este bafafá e tudo começou, obviamente, a rolar depois que ele saiu do jogo do Grêmio aí sem falar com ninguém. Afinal de contas, né, o Botafogo demitiu o técnico Bruno Lage e colocou aí o Lúcio Flávio como técnico interino. Deixe aqui a sua opinião. Será que o técnico Portaluppi vai mesmo sair do Grêmio? Ele nega, né, por sua vez, qualquer boato em relação a isso e disse que só foi resolver coisas familiares no Rio de Janeiro, né? Mas é isso. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos.